Oi, pessoal. Uma orientação bem importante aproximou acadêmicos da Universidade Franciscana de alunos de uma organização não governamental de Santa Maria. É a higiene infantil. A convivência permitiu a criação de um jogo que a criançada adora e que o universo acadêmico vai mostrar nesta edição. A língua inglesa também será assunto do programa. Estima-se que o número de pessoas que falam ou entendem o idioma seja superior ao de pessoas que têm o inglês como língua materna. Então, um curso da UFN oferece aos alunos uma disciplina optativa em que a língua inglesa é a protagonista. Nós vamos revelar qual é esse curso daqui a pouco. Mas o universo acadêmico começa com um resgate ao passado sobre a saúde no Brasil. A retrospectiva da história da saúde pública no Brasil foi tema de uma atividade proposta por uma das disciplinas do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Por quase 2 horas, 4 grupos compostos por alunos da especialização organizaram apresentações por meio da dramatização ou leitura oral de informações sobre como eram os atendimentos em saúde à população no século passado. Pois o universo acadêmico recebe a professora do mestrado profissional em saúde materno-infantil, Marta Souza, e a aluna do mesmo mestrado, Sheila Dornelles, para falar sobre essa experiência. Professora, tive a oportunidade de acompanhar essa aula de vocês por um bom período, achei muito legal a iniciativa desde já. Agradeço a sua presença e a presença da Sheila aqui no universo acadêmico, mas mais uma vez eu aproveito para lhe dar os parabéns pela iniciativa de fazer um resgate da história e fazer com que os alunos, ainda que sejam já mestrandos e já tenham passado por uma faculdade, por um curso de graduação, possam conhecer ainda mais sobre a história da saúde pública do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. E eu começo lhe perguntando de onde essa ideia de, por meio do teatro, da dramatização, mostrar a vivência e passar década por década, de 1920 para cá, toda a história da saúde pública no Brasil. Bom, primeiro nós que agradecemos esse espaço para estarmos falando da nossa atividade no mestrado. E essa disciplina, ela tem uma característica, é uma das poucas disciplinas que é o semestre inteiro, a sexta-feira toda a tarde. Quem são os mestrandos? São profissionais da área de saúde que já atuam e que chegam aqui muitas vezes cansados do seu trabalho, muitos viajam para vir para Santa Maria. Sim. E falar em políticas públicas de saúde uma aula inteira, com data show, explicando, com artigos, torna a disciplina lá no final do semestre muito cansativa. Então, nós fizemos essa proposta, o semestre passado já foi dessa forma, nós dividimos a turma em grupos, que eles já têm outras atividades propostas, e a ideia era, represente de uma forma cultural, teatral, eles tinham liberdade para como trazer essa disciplina para a aula. E foi muito interessante, porque assim, nós demos, claro, um material para pesquisa, e eles tinham que pesquisar mais ainda e trazer. Eles eram caracterizados, foi assim, muito bacana a aula mesmo. Sim, a gente já está acompanhando as primeiras imagens que aparecem aí, e aí eu já vou introduzir inclusive a Sheila na nossa conversa aqui. Sheila, como é que foi para vocês esse desafio de encenar, de mostrar como foi a saúde pública no Brasil ao longo de várias décadas? E vocês tiveram que fazer uma pesquisa, e acredito que também por conta de muitos de vocês já terem passado por uma graduação na área da saúde, isso, de certa forma, facilita ou havia necessidade dessa pesquisa, de conhecer um pouco mais sobre uma história que muitas vezes não é muito bem contada, eu diria assim para você? É uma proposta muito interessante, porque a gente reestuda aquilo que a gente já estudou, mas de uma forma mais lúdica e que te convida, na verdade, te convida a se inserir naquele contexto mais uma vez. A gente reestuda porque tem coisas que ficaram, tipo década de 20, algumas coisas ficaram esquecidas.
mas outras ficam bem fortes ainda, né? A nossa década ali no nosso grupo interpretou de 1920 a 1950, houveram marcos bem importantes naquela época, né? Então, a experiência foi ótima, a experiência foi muito interessante e passar por isso faz com que a gente grave muito mais do que só fazer a leitura, né? Sim. Então, realmente é bastante interessante. Bom, eu quero aproveitar a presença de vocês aqui e conforme o Márcio Santos, que é o nosso diretor de imagem, vai exibindo as imagens aqui na tela e para quem está nos acompanhando também assistir, eu quero que vocês falem um pouquinho. O Márcio Santos já vai exibir outras imagens para nós aqui. Por exemplo, a gente tem aí, né, uma personificação, enfim, de como era a aula. A Sheila, inclusive, está de costa para nós ali agora, né, Sheila? É verdade. Essa foi a década de 20 ou de 30? Não, de 20, né? Agora o Getúlio Vargas, né? É, 30. A anterior Década foi de 30. 30. Agora o Getúlio Vargas também, ó, como era a saúde naquela época, por meio de decretos, acredito, né, professora? Sim. Conta um pouquinho, faz esse resgate histórico para nós, professora, por favor. Nós começamos ali quando tem a primeira iniciativa de saúde pública no Brasil, 1923, com a Lei Eloy Chaves, que tem toda uma participação da empresa e do funcionário para cuidar da sua saúde. Que saúde? Era uma saúde curativa, voltada muito para o hospital, não tinha-se muito trabalho de prevenção de doenças, promoção de saúde. Quando entra o Getúlio Vargas, e ele tem essa característica que ficou famoso por ser populista, mas ele faz coisas interessantes, né, que interferem na saúde das pessoas, como a carteira de trabalho, 40 horas, e ele transforma o primeiro saúde pública, que era os IAPs, em CAPs e em IAPs, que ele faz a iniciativa do governo colocar o dinheiro na saúde pública. Então, a primeira iniciativa que o governo coloca um valor financeiro para cuidar da saúde da população. Naquela época não existia o SUS, é bem importante deixar isso claro. Antes, né? Não era direito à saúde, não era para todos, era só quem tinha carteira assinada. Então, uma série de características que hoje, quando nós criticamos o SUS, é importante que esse mestrando entenda como é que era antes. Quem é que mudou esse sistema? Foi boa parte pelos profissionais de saúde de forma organizada. Sim. E como o nosso mestrado ele é um mestrado profissional, onde esse mestrando tem que gerar um produto que cause impacto no seu local de trabalho, por que não discutir? Como é que essas outras pessoas conseguiram mudar e chegar até aqui? O que podemos mudar para melhorar daqui para frente? Sim. Né? Você falou, Sheila, que o teu grupo, ele pegou a década de 20, de 30, de 40 e de 50, correto? Isso. O que foi mais determinante, o que mais chamou a atenção ao longo dessas 4 décadas aí que o teu grupo pesquisou e que vocês, por exemplo, dramatizaram e que mais tenha te chamado a atenção em relação, seja de forma positiva ou de forma negativa, no quesito saúde pública no Brasil? Na verdade, a primeira coisa que chama atenção é a criação da escola de enfermagem, que não tem como a gente não recordar isso e trazer até hoje e ver como foi a trajetória disso e até um modelo que foi proposto lá em 1923, se não me engano, para ver como é que é hoje, né? Então, antigamente, como disse a professora Marta, era uma assistência muito curativista, muito hospitalocêntrico, e isso perdurou por um bom tempo. Por exemplo, eu que sou da década, me formei há 19 anos atrás, eu ainda fui formada dentro dessa proposta, muito hospitalocêntrica. A minha turma, mais da metade foi para o hospital e pouquíssimos foram para a saúde pública. Por quê? Porque nós fomos formados para isso. O que a gente percebe? Que hoje já tem uma modificação, né? Já se tem um outro olhar sobre isso. E o SUS ele é muito recente, a lei que estabelece a criação do SUS é de 1990. Então, não tem muito tempo e para tu trabalhar isso hoje, tu tem que fazer esse resgate histórico. Sim, e ver como foi toda essa caminhada. Então, para mim, o mais importante, claro, a criação da escola de enfermagem, essas transformações nas questões trabalhistas também muito importantes, né? Porque se a gente tem o que a gente tem até hoje, foi uma caminhada bastante grande. Então, o meu grupo também trabalhou a questão dos manicômios, que hoje se trabalha muito isso dentro da saúde mental. Então, a minha década foi ótima. Sim, de eu trabalhar. Fez, na verdade, a década que o grupo dela, as décadas que o grupo da Sheila, por exemplo, professora, pegou, permitiu uma contextualização, né? Para quem teve oportunidade, como eu falei no início ali, que eu tive a oportunidade de acompanhar a atividade lá em sala de aula, a gente pôde ver praticamente de tudo um pouco, né? E eu vou dizer que essa cena que a gente acabou de ver ali agora, e daqui a pouco o Márcio Santos vai repetir pra gente, ela chocou bastante pelo realismo que ela teve, né? Porque as meninas entraram em sala de aula, rapidamente
elas, né, Camisa falaram, de com a camisa de força. tipo, era exatamente Era isso. dessa forma, né? Para quem não teve oportunidade de estudar, enfim, de acompanhar, olhando aquela imagem, sabe que era exatamente dessa forma. Como é que esse tipo de atividade a professora pode instigar e pode fazer com que os alunos do mestrado, por exemplo, em saúde materno-infantil, possam propor coisas novas e que a gente não volte a um tempo como esse, por exemplo? Não tem um retrocesso, né? Correto. Há que resistir, com certeza. Mas assim, quando tu pega esse exemplo dos manicômios, né? Nós costumamos ouvir muito que o SUS não funciona. Só pegar o exemplo dos manicômios, que antigamente a pessoa não tinha nem a chance de falar, e já ia para uma camisa de força, e ficava internado e totalmente medicado. Hoje esse tratamento é todo ambulatorial, via CAPS, quase não se tem mais internações, só um caso de extrema necessidade que a pessoa corra risco. Isso já é uma grande mudança. Sim. Então, quando eu olho na história que alguns profissionais conseguiram fazer essa mudança, juntamente conversando com a população, é possível sonhar que mais coisas podem mudar. Então, essa é a grande proposta do mestrado. No momento que tu vai para um mestrado profissional e que tu pensa, bom, eu tenho que gerar um produto que cause impacto na minha realidade, e eu me motivo olhando para a história. Quantos profissionais lutaram para acabar com os manicômios? Que história foi essa no Brasil? E assim tantas outras, né, ali das outras décadas, quando nós falamos da década importantíssima de 70, 80, 90, com a criação do SUS, por que ele foi criado? Por que ele tem nos seus princípios a questão da universalidade, da integralidade, da resolutividade? Não é só respeitar isso, é entender, compreender e gostar de fazer isso. Sim, são imagens que a gente espera que fiquem só na história e, por exemplo, em salas de aula para dramatização, né? Porque a própria ciência já descobriu que há outras várias maneiras, outros vários métodos, né, de tratar pacientes nessa situação. Bom, quando a professora fala, assim, né, ao longo da década também, eu lembro muito, ali a gente pôde observar a questão da ditadura militar, do período militar, que havia uma preocupação exagerada, eu vou colocar nesse tom, isso por conta e risco minha, exagerada em uma imagem, levar uma imagem do país, né, e muitas vezes muitas doenças, muitas situações eram escondidas da população, né. Como é que a professora teve a oportunidade de trabalhar essa época, né, professora? O que teria ocorrido exatamente nesse período, assim, nessa situação e que lhe chamou a atenção, assim, no que se refere à questão da ditadura militar, assim, como era trabalhar nesse período? Bom, eu posso falar porque eu trabalhei no final Sim. ali, né? Eu me formei bem no finalzinho ali da ditadura militar. Grandes diferenças, né? Primeiro que o sistema de saúde era o INPS, que era consulta médica. Sim. E que só tinha direito a atendimento quem era trabalhador com carteira assinada, ou seja, ele não era um atendimento universalizado, né? Sim, havia muito essa coisa com tudo que se sabe da ditadura, e isso não sou eu que estou dizendo, né? A história mostra isso, registrou isso, mesmo que eu dissesse, ah, não, tu viu só uma parte. Não, além de eu assistir isso no meu trabalho, eu estudei isso, estudei políticas públicas e posso falar, sim, havia subnotificação de casos, assim como tudo era muito velado, não era diferente na área de saúde. E isso fazia com que a população tivesse um risco aumentado. Então, tu imagina um surto de meningite, não conta, porque a população pode se apavorar e falar mal do governo, então, né, se abafava o caso. Isso é aumentar a vulnerabilidade da população. Então, hoje parece que se tem mais problemas, mas é trabalhar com a democracia, e isso é o bonito da democracia. Tu saber ouvir quem é contrário a ti, tu saber poder argumentar, poder chegar a um consenso, não é fácil. E a saúde, de todos os exemplos de democracia, não existe um modelo maior do que o próprio Sistema Único de Saúde, com certeza. Sim, que agora vigora no país todo, né? E é uma maneira que todos possam ter acesso, felizmente, né, à saúde. Bom, passada essa atividade, né, que nós estamos mostrando, estamos conversando aqui, o que vem de proposta, até para quem daqui a pouco, professora, se interessa pelo mestrado profissional em saúde materno e infantil da Universidade Franciscana? O que ele tem como proposta básica, eu diria assim, chave, e que no caso da Sheila, da turma da Sheila, que a gente acabou de ver, o que eles vão ver agora daqui para frente? Bom, essa primeira aula desperta quais são os problemas reais que eu tenho no meu local de trabalho, no ambiente que eu convivo. Eles vão, a partir dessa proposta, eles já têm um projeto
de algum produto que eles vão gerar para causar esse impacto no retorno. Então agora eles vão perceber que não é só esse produto, que é muito mais amplo, eles precisam tocar os colegas, tocar a gestão, tocar todo o sistema. Né? Não é só aquele produto que vai resolver, eu vou receber meu título e vou embora para casa Sim. e ponto final. Sim. Não, recém começou, não tem ponto final. É para sempre, é uma luta da saúde, ela não tem partido político, o partido nosso é a saúde e é importante que as pessoas entendam a importância de um mestrado profissional, que ele busca essa nova proposta de integrar esse aluno entre a teoria e a prática, quer dizer, eu venho para cá, eu pesquiso, eu trago os dados e que soluções eu proponho, né? Não é só fazer a pesquisa e, bom, eu descobri isso e ponto, não. O que eu vou atrás agora, né? Então, essa disciplina, ela continua com propostas interativas, nós temos ainda uma visita programada a um município de São Cepé, onde funciona muito bem a questão do sistema de informação no SUS. Eles têm alguns trabalhos de campo, onde cada um volta para o seu município e faz uma pesquisa como está o SUS no meu município. E aí nós focamos para saúde materno-infantil, que é o nosso grande enfoque do mestrado. E aí, quais são as políticas de saúde na área materno-infantil, nos seus locais de trabalho, o que vocês vão levar de novidade? Ou até reforçar o que já existe, né? Perfeito. Bom, Sheila, você tem como formação a enfermagem, Sim, é isso, sou né? enfermeira. Está preparada para todo esse desafio aí que vem pela frente e para esse que já passou, por exemplo? A gente está sempre se preparando, né? Sim. Na verdade, a gente está numa constante reconstrução, porque o mestrado mesmo, ele faz com que a gente pare, reanalise, repense muitos conceitos, né? Então, ele é uma quebra. Ele te impulsiona, bem como disse a professora Marta. A gente não está ali somente pelo título. A gente quer causar um impacto que vá trazer alguma contribuição, porque senão ele também não é válido, né? Ampliar uma realidade positiva. Exatamente. Ou mudar uma realidade negativa. Ou mudar. A busca é essa, é tu trazer um retorno para a saúde. E como disse a professora, é uma coisa que não independe de quem esteja lá ou quem possa estar, é uma coisa que vai trazer um retorno para a população, que é o nosso bem maior e que é a nossa preocupação enquanto profissionais da área da saúde. Sim. Vocês já ouviram falar que os cursos da área da saúde estão realizando um brechó aqui, né? Sim. O curso de enfermagem, inclusive, está por dentro, Sim. né? O curso de enfermagem e o mestrado também. Olha só que legal, Os exatamente. cursos da saúde. Exatamente, vários cursos de graduação da área da saúde e os mestrados também, pois é exatamente isso que a gente vai chamar agora no universo acadêmico. Até quarta-feira, ou enquanto houver estoque, o brechó solidário dos cursos da área da saúde da UFN vai seguir aqui na instituição. A atividade conta com o apoio, então, dos mestrados da Universidade Franciscana e as roupas são de doações da comunidade acadêmica e também de lojas aqui de Santa Maria. A Bruna Tasqueto e o cinegrafista Vinícius Pimentel passaram pelo brechó, que tem uma finalidade muito legal, e é claro que a Bruna Tasqueto também vai contar pra gente agora. O brechó faz parte do trote solidário dos cursos da saúde e está ocorrendo aqui no hall do prédio 15. Olha só quantas araras cheinhas de roupas. Tem peças masculinas, femininas, infantis, sapatos e acessórios. A Sabrina separou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças, Sabrina. 6 peças. Tá gostando aqui do brechó? Adorando. Cada vez que tem aqui eu sempre venho, porque o preço é bom, né? Aí eu separei uma pra minha filha, uma pra mim. Já vai presentear a família. Presentear já. Eu também quero colaborar, né? E a gente sempre precisa de algo, né? E é legal porque tu consegue comprar uma peça de roupa num valor mais acessível, né? Exato. Já provou algumas e tá indo provar mais uma. Já tô indo provar mais, adorei as peças, muito lindas. As peças o interessante é que são bem novinhas, bem cuidadas. É bom sempre a gente ajudar, né? Fazer o bem. Como é que foi a organização do brechó? Todos os alunos participaram? Nós contamos com 7 cursos, né, tanto de graduação quanto de mestrado. Os alunos dos primeiros e segundo semestres se envolveram bastante, assim como o corpo docente também dos cursos. E desde a semana passada a gente tem feito a seleção das roupas, organização, e hoje estamos aqui com todo mundo participando desse momento tão bonito. E é bacana essa integração, professores, alunos, em prol de uma boa causa, assim, com esse trote solidário? Olha, a gente julga que é muito importante, a gente vê também o quanto que os alunos se mobilizam para isso. Nós temos também uma parte de doações que é muito importante, nossos alunos estão na comunidade, estão visitando as famílias, então tem essa oportunidade também. Além de vir aqui ajudar comprando, os alunos também podem levar alguma coisa para os seus próprios pacientes, né, para a comunidade mesmo.
Eles já chegam na universidade tendo essa visão mais humana dos cursos também, né, professora? Isso que é o bacana. A nossa intenção é estimular a solidariedade. Eu acho que a intenção maior é essa movimentação, é eles se sentirem acolhidos e eles perceberem que, além do ensino, a gente tem muitas propostas de interação e que a gente se responsabiliza ou corresponsabiliza pela comunidade em que a gente vai se inserir também. Então essa é a intenção, é estimular a solidariedade entre eles. E o dinheiro arrecadado vai ser usado para compra de alimentos, é isso, professora? Isso, a gente vai fazer a compra de alimentos e depois nós vamos nos reunir para fazer as doações para as pessoas em situação de rua e nas instituições de longa permanência da cidade. Eu já vi o Leandro dobrando roupa, né, vendendo, acertando ali o dinheiro. O Leandro tá ajudando em tudo aqui. Ajudando em tudo por aqui, né? O que tu achou dessa ideia desse brechó, nesse trote solidário? Aí é muito interessante essa integração entre os cursos, né? Porque são todos cursos da área da saúde, né? E desde o primeiro semestre a gente vem trabalhando todos juntos durante uma disciplina, né? Que é a interdisciplinaridade. E é muito interessante em ajudar o próximo, né? Que daí em prol, todos juntos, com o único objetivo que é ajudar as pessoas com vulnerabilidades. Tu tá tendo aqui uma aula diferente. Uma aula diferente. Tá valendo a pena. Muito. E os bichos, além de organizarem o brechó, também estão ajudando na venda, é isso? Isso mesmo, começamos a dobrar as roupas agora para ajudar aqui. E tu curtiu essa ideia desse trote solidário? Curti, eu acho bem importante e para ajudar as pessoas, né? O brechó acontece até quarta-feira, das 9 às 11 da manhã e das 3 da tarde até às 8 horas da noite ou até quando durarem os estoques. Os preços variam de 5 a 20 reais. Valeu, Bruna Tasqueto, que estava trazendo as informações do brechó. Professor, a gente estava conversando, né, rapidamente, enquanto também assistia a reportagem da Bruna e do Vinícius Pimentel. Aqui a gente também tem saúde pública, né? Por que a gente tem? Explica para o pessoal. Bom, o conceito de saúde anteriormente era bem aquela coisa, total ausência de doenças ou completo bem-estar físico, mental e social. A partir do momento que se discute o SUS de uma forma ampliada, se tem a concepção de que para ter saúde é resultante de todas as condições de vida, ou seja, entra aí a moradia, a alimentação, a questão da educação, da escolaridade e óbvio que entra aí a questão do vestiário. Como é que tu vai sair sem uma roupa adequada para trabalhar? Isso acaba te tirando um pouco também da tua saúde. Então, eles são conceitos que se integram e que o acadêmico hoje, tanto da graduação quanto do mestrado, ele consegue perceber essa conexão do mundo social e as suas interferências no espaço da saúde. E isso, claro, que também vocês falam e falam muito no mestrado profissional em saúde materno-infantil. Aliás, o mestrado, ele também é um espaço para se discutir saúde pública, para ampliar esse tema e para a gente buscar, digamos assim, um conceito universal sobre tudo o que tange e o que define a saúde pública, né? Com certeza, tem sido uma experiência não só para os mestrandos ou graduandos, mas para nós, professores, que o tempo inteiro nós buscamos alternativas, novas tecnologias para trazer para a sala de aula e, de repente, eles trazem, né, essas novas tecnologias que a gente até impacta, assim, meu Deus, olha o que esse grupo fez. Porque são espaços curtos e eles têm muita criatividade, muita vontade. Eu acredito que sim, eles possam gerar não só produtos, mas novos profissionais que impactem no seu local de trabalho. Pode me corrigir, Sheila, se eu estiver errado, mas você não imaginava passar por uma situação, eu diria assim, dessas de dramatizar em sala de aula a história da saúde pública no Brasil e poder ensinar os colegas a partir disso? Talvez eu não imaginasse que eu fosse protagonizar isso, mas conhecendo a minha professora como eu conheço, isso não me surpreendeu. É uma maneira que tem de se estudar ludicamente, e eu acho que isso, como ela disse, está sempre buscando alternativas. Isso é o interessante do nosso mestrado. Os profissionais que estão ali, eles estão sempre buscando alternativas, eles estão sempre buscando coisas para que a gente possa crescer junto e para que o nosso mestrado se fortaleça enquanto interdisciplinaridade, né? Legal, muito bacana. Quero agradecer então a presença da Sheila Dornelles, que é mestranda em saúde materno-infantil aqui da Universidade Franciscana, e também a professora Marta Souza, que é professora do mestrado em saúde materno-infantil aqui da UFN, é também do curso de enfermagem, do curso de medicina, né? A professora está sempre
pronta para conversar conosco e também, claro, sempre bastante atuante nessa questão de saúde pública. Obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez e tomara que iniciativas como essa possam cada vez mais ir adiante, né? E, de certa forma, também sensibilizar os alunos para que eles possam entender o quanto é importante estudar a história da saúde pública no Brasil a partir também de um mestrado, seja na graduação e depois também em outras especializações que os alunos vierem a buscar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente agradece também porque isso é uma oportunidade de dar visibilidade para um trabalho que está sendo muito bem feito, né? Correto. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Depois, nós vamos mostrar o desafio sugerido por uma disciplina do curso de Design da Universidade Franciscana, que pretende transformar o aprendizado sobre higiene infantil. E também o curso da UFN, que oferece uma disciplina onde a língua inglesa é a protagonista em sala de aula. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. A língua inglesa é uma das mais faladas no mundo e está presente em diversos momentos do nosso dia a dia, seja em filmes, músicas e até mesmo em palavras do cotidiano, como quando tiramos uma selfie, por exemplo. Estima-se que o número de pessoas que falam ou entendem o idioma seja superior ao de pessoas que têm o inglês como língua materna. Mais do que entender um segundo idioma, é preciso praticá-lo. E com isso, um curso da Universidade Franciscana oferece aos alunos uma disciplina optativa em que a língua inglesa é a protagonista. It can be useful for more precision diagnostics. New equipment has the ability to identify... Você viu que diferente? Pois é, nós estamos todos acostumados com as nossas aulas, nossas salas de aula, todo mundo falando português, mas o que acontece? Nessa sala de aula do Conjunto 2 da UFN, a partir dessa porta, only the English language is allowed. All the words are in English. O nome pode soar complicado, mas a ideia é simples. Special Topics in Science and Technology é uma disciplina optativa oferecida pelo curso de Engenharia Química da Universidade Franciscana, cuja proposta é incentivar a conversação em língua inglesa no ambiente acadêmico. A ideia do inglês é que, ao mesmo tempo que eles estão trabalhando com assuntos de interesse, eles também estejam trabalhando com a questão da língua inglesa, ao passo que isso também favorece o desenvolvimento de uma mais oportunidades, digamos assim, para eles profissionalmente, porque nós sabemos que hoje em dia não basta apenas a gente ser bom na parte técnica, a parte do inglês ela é fundamental. E além disso, é claro, criar um ambiente de inglês dentro das universidades, dentro da nossa universidade, que é o que a gente quer, para podermos receber melhor os nossos visitantes e também que os nossos alunos também possam ter uma boa vivência no exterior. A ideia de oferecer a disciplina surgiu de 3 professores da Engenharia Química a partir de experiências fora do Brasil. E a dinâmica das aulas se dá a partir da discussão de temas relacionados à tecnologia trazidos pelos alunos. Uma forma de criar um ambiente leve e que estimule os estudantes a se comunicarem em inglês sem medo. A importância desse momento é que a gente crie um ambiente onde a gente possa fomentar essa oportunidade para que os alunos desenvolvam seu inglês, ao mesmo tempo se interessem por assuntos de ciência e tecnologia,
mas não apenas para os alunos das engenharias, também para outros cursos, né? A ideia é a gente facilitar o desenvolvimento desse espaço e que demonstre para eles que a conversa, né, o diálogo em inglês não é um bicho de 7 cabeças. Pode ser feito de uma maneira leve, descontraída, de uma maneira interessante, né, dentro do que eles já veem naturalmente em seus cursos, mas também sempre mirando a expandir um pouco mais os seus conhecimentos. Estimula a aprendizagem da gente, faz a gente pesquisar em casa, melhorar. O problema da fala até, aqui nos maxilares, a gente às vezes fica meio entrucado, porque às vezes tem alguns sílabas ou fonemas que a gente não utiliza no português. E está sendo muito importante para mim, pelo menos vai estar me preparando bastante, está me motivando para estar mais preparado para o mercado de trabalho também. Além de encorajar a comunicação em outro idioma, o momento também serve como revisão para quem já teve contato com a língua em um curso de inglês, além de preparar para oportunidades que possam surgir fora do Brasil. Se um dia a gente precisar utilizar o inglês para alguma coisa, para alguma palestra, por exemplo, em nível internacional, a gente já vai ter uma base, né? A gente já vai ter feito isso, não vai ser algo inédito na nossa vida, a gente vai estar mais preparado. É importante ressaltar que para participar dessa aula é preciso ter algum conhecimento da língua, mesmo que básico. E caso bata o esquecimento na hora de falar alguma palavra, não precisa se preocupar. Todos estão aqui para se ajudar. Justamente a gente pede para que as pessoas que se matriculem nessa disciplina tenham alguma base, né? A gente sabe que existem pessoas com diferentes níveis de inglês, mas a gente sempre tenta facilitar. Então, por exemplo, se chega um aluno com inglês muito básico, mas está muito interessado em fazer, nós incentivamos que ele faça essa disciplina, até porque em algum momento nós também não tivemos essa fluência, ela construída, né? E se necessário ele pode usar até algumas palavras em português, quando ele não souber, mas depois a gente vai sempre complementando em inglês, né? Para que ele, com o tempo, desenvolva essa familiaridade maior com a língua, né? Então, a ideia é agregar os alunos e não afastá-los. E como já foi dito pelo professor Germano, a ideia é oferecer a disciplina optativa para os demais cursos da universidade. Então, se você quer praticar o seu inglês na UFN, fica o convite. So, guys, if you are interested in this discipline, you are most than welcome to come here. Legal, uma iniciativa diferente, né? Imagens urbanas, atemporais, impressionistas e que não retratam locais, mas a invenção de cidades ideais compõe a exposição 40 anos em cenas, da artista visual Marília Chartuni. As obras estão na Sala Angelita Stefani, localizada no térreo do prédio 14 do conjunto 3 da UFN, e a entrada é de graça. "40 anos em cenas" resgata o trabalho da artista visual Marília Chartuni, uma mineira que escolheu o Rio Grande do Sul para viver e morar. Por meio de 29 obras, ela retrata as ideias que lhe inspiram de cenas urbanas, sem descrever locais e com uma forte imaginação impressionista. As imagens apelam para o que não pode ser e, pretensiosamente, há a invenção das cenas de cidades ideais, sem trânsito, apenas com pessoas circulando num ritmo que prolonga o momento de contemplação. De acordo com a própria artista, as obras surgem do trabalho, da maneira como ela pensa a arte e do ato de repetir gestos definidos por ela como insignificantes, uma técnica, ainda segundo Marília Chartuni, para conseguir efeitos artísticos por meio de uma grande motivação. A exposição 40 anos em cenas fica na Sala Angelita Stefani até o dia 27 de agosto. A entrada é de graça. A Sala Angelita Stefani fica no térreo do prédio 14 do conjunto 3 da Universidade Franciscana. Dia 19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia e, para celebrar a data, os cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda da Universidade Franciscana
e exibem fotos produzidas por acadêmicos de várias graduações da UFN. O acervo é do Laboratório de Fotografia e Memória da Universidade Franciscana e pode ser visto pela comunidade no pátio do Conjunto 3 da UFN até a próxima quinta-feira. A melhor maneira de brindar essa data e valorizar o que os alunos da UFN, das cadeiras de fotografia em distintos cursos fazem, que ampliá-la, colocá-la no papel e de uma maneira muito popular botar uma exposição no pátio da faculdade, num dos conjuntos que tem da maior circulação de pessoas e de cursos, né, para que se valorize essa prática, para que se valorize esse profissional e para que se valorize necessariamente a fotografia no seu papel literalmente físico, olhar uma foto, pegar uma foto, né. Essa maneira popular de fazer essa exposição, ela também é interessante porque ela não tem aquele status das salas de exposições, em que as pessoas não podem tocar, que tem um certo distanciamento. Aqui, inclusive, as pessoas levam embora algumas fotos, que a gente não toma como um furto, mas um elogio, né? Se a pessoa furtou a fotografia, entre aspas, é porque ela gostou. Então, está até liberado para isso, né? Que as pessoas levem esse papel embora, essa memória fotográfica. A gente tem arquitetura e urbanismo, alunos de fotografia básica com seus olhares, especialmente sobre arquitetura. Tu tem design de produto, né? Tu tem design de moda e, óbvio, tu tem a fotografia de imprensa, nas categorias fotojornalismo e fotografia ilustrativa, e tu tem a fotografia lá da publicidade, que também é voltada para produto, onde a gente está vendo muito comida, muito material de alimentação, de bebida, né? Então são essas áreas que tem essas cadeiras e que nos brindam todo ano com todos os anos com essa exposição que já acontece há 16 anos aqui no Conjunto 3 da UFN. Tá muito legal, vale a pena vir ao Conjunto 3 da UFN para acompanhar essa exposição. Um desafio sugerido por uma disciplina do curso de Design da Universidade Franciscana pretende transformar o aprendizado sobre higiene infantil. A iniciativa é de 3 acadêmicos da UFN, que, juntos a estudantes de uma escola de Santa Maria, usam um tabuleiro para descobrir rotinas saudáveis enquanto brincam. Os desenhos na parede com a inocência de criança revelam que a escola ainda tem um lugar especial na formação e na vida de cada um. Para esta turma de meninos e meninas com idades entre 8 e 12 anos, as tardes da semana reservam surpresas e inesquecíveis descobertas. Quem é que gosta de estudar aqui? Quem é que gosta de jogar no tabuleiro? Então, se estudar é uma necessidade e jogar sobre um tabuleiro é uma diversão, a ideia de 3 acadêmicos do curso de Design da Universidade Franciscana foi unir os 2 desejos dessa turma e ir de encontro sobre algo que precisava mudar. O desafio foi quando a gente conversou com a coordenadora, com a diretora, e ela disse que o maior problema das crianças realmente era sobre higiene. E pensando o que a gente podia fazer para ensinar a higiene de um jeito mais educativo, a gente teve ideia, junto com a diretora, de fazer um tabuleiro, né? Você ganhou a vassoura. A vassoura já tá Não, mas já tá com a vassourinha? Qual que é o teu? A gente fala com eles praticamente todos os dias sobre os hábitos de higiene e são algumas atividades que a gente faz sobre esses hábitos, né? Que pra gente adultos são coisas banais, né? Mas pra eles precisam ser aprendidas. Como lavar as mãos, escovar os dentes, que é que eles almoçam, né? Precisam escovar os dentes depois, banho todo dia, né? Mesmo no inverno. A
Aí a gente pensou em vários formatos, mas a gente pensou que o jogo de tabuleiro seria a forma mais divertida das crianças aprenderem sobre higiene, cuidados e tal. Daí foi esse o nosso pensamento. Muitas ideias criativas e alguns meses depois, a iniciativa dos acadêmicos fez os pequenos estudantes conhecerem um brinquedo que ganhou o nome de Jogando Limpo. Por meio de um tabuleiro, 6 personagens percorrem quadrados em busca da chegada. Um dado define os movimentos, enquanto pelo caminho os participantes conhecem lições de higiene pessoal, cuidado com o meio ambiente e a responsabilidade de cuidar da saúde. O ensino lúdico de matemática, relacionamento interpessoal e de boas maneiras educa e diverte a criançada. Tudo em uma velocidade capaz de fazer uma resposta ultrapassar a pergunta. Você gostou de jogar aquele jogo ali? E por que é bem engraçado? Eu achei diferente, é bem divertido. E o que você conseguiu aprender dele? Bastante coisa, como escovar os dentes. Eu aprendi a falar bem, a escovar o dente, lavar a mão, tomar banho. E em casa, você fala pro pai e pra mãe lá aquilo que você aprendeu aqui? Eu falo. Como é que você fala pra ele? Ô pai, eu sempre aprendo na escola tudo. E daí eu falo pra ele tudo que eu aprendo. Daí eu mostro meu caderno todinho. E que tem que tomar banho todo dia também. Inclusive no frio? Sim. Tudo que vem assim para somar na instituição faz parte da formação deles, né? Quando traz um jogo de tabuleiro, tem a socialização, tem a aprendizagem, tem a questão e da higiene, né, que o tabuleiro está trazendo também, que é bem importante para nós. Tudo é importante, tudo soma a formação desse ser aqui na instituição. O Serviço de Apoio Socioeducativo, SASE, é uma organização não governamental que atende a crianças no turno inverso ao das aulas delas, quando os pais ou responsáveis trabalham e não têm com quem deixar os filhos. Ela está localizada junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Pão dos Pobres Santo Antônio, no bairro Rosário. Foi o desafio proposto na disciplina de Projeto Integrado do curso de Design da UFN que aproximou os acadêmicos da ONG. Mas essa história não termina aqui. A nova etapa agora é transformar o jogo em um grande tabuleiro de 9 metros quadrados, para que as próprias crianças possam jogar sobre ele. Por que a gente queria que eles fossem as peças? Porque eles são muito agitados, aí pulando ali no tabuleiro eles iam cansar bastante. A gente tinha feito uma vaquinha na internet, aí a gente publicou no Facebook, compartilhamos com várias pessoas, com familiares, e eles vão depositando na vaquinha mesmo na internet. Quem quiser contribuir com a ideia, pode entrar em contato com o curso de Design da UFN pelo e-mail design@ufn.edu.br. A ideia é a gente contribuir com a comunidade, né, com um projeto, e que isso de alguma forma faça a diferença, né, supra as necessidades da ONG, né, da entidade. Então é esta a ideia. Para nós é um prazer, é muito gratificante e creio que para eles também, porque muitos não conhecem esse tipo de realidade, né? Então eles, agora olhando, né, o rosto deles, a satisfação de ver um trabalho realizado, e nós também vendo as crianças brincando, interagindo, e eles juntos voltaram a ser crianças novamente. E esse jogo não é simplesmente um jogo, eles aprendem brincando. E bem conscientes sobre o que é mais importante. Tipo, jogar o lixo na lixeira, escovar os dentes, tomar banho, um monte de coisa, higiene. E é mais legal ganhar o jogo ou aprender o que o jogo ensina? Aprender o que o jogo ensina. Bem legal mesmo, né? E foge um pouquinho daquela tradicional brincadeira que a gurizada, né, a geração de agora adora, né, usar aparelhos eletrônicos.
Utilizando um tabuleiro dá para aprender muita coisa ainda mesmo, né? Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FNTV lá no YouTube. Você pode acompanhar também as nossas publicações, as nossas divulgações e informações pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.